Abra a tua Bíblia no Salmo 24. Salmo 24, nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 5. Salmo 24, versos de 1 a 5. Mesmo assentado, meu irmão, minha irmã, mas com a reverência que a palavra do Senhor merece. Diz assim o texto bíblico, Salmo 24, de 1 a 5. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador e a minha esperança. Tu és Deus, meu Salvador e minha esperança. Quem leu a Bíblia hoje de manhã? Na sua casa, quando você levantou. Você tem esse hábito, meu irmão, minha irmã? Eu sei que provavelmente você não tomou café, porque deixou para tomar café aqui com a gente na igreja, né? Nós tivemos o café da manhã aqui. Mas você tem que ter esse hábito de se alimentar da palavra de Deus logo pela manhã. É ela quem vai te dar forças, é ela quem vai te dar direção, para que você possa enfrentar o seu dia com sabedoria, com discernimento, com a certeza daquilo que Deus faz para cada um de nós. Então eu desafio você a ler a Bíblia. E um desafio muito específico para essas nossas próximas semanas. Nós vamos começar hoje a estudar a primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo. São só 6 capítulos. Se você ler um por dia, você vai ler o livro todo e domingo que vem a gente vai conversar um pouco mais fácil. Você aceita esse desafio? Deixa eu olhar bem para quem está aqui, para domingo que vem eu poder cobrar. Eu sei que vai ser o pastor Gerson, muito provavelmente, que inclusive está viajando hoje. Ele não está aqui conosco porque ele está viajando. Mas domingo que vem eu quero olhar para você e perguntar, você leu? Você leu? Domingo que vem eu vou perguntar. Primeira carta de Paulo a Timóteo, só 6 capítulos. Se você ler um por dia, você vai conseguir ler tudo. Combinado? Muito bem, abra a sua Bíblia então, pegue a sua Bíblia, seja ela física, seja ela no celular, mas eu quero desafiar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo Henrique, lança para a gente aqui o que eu pedi para você. Eu vou precisar da sua participação. Você em casa também deve estar vendo aí o tema da nossa mensagem de hoje, né? Quem está em casa recebe o tema e o texto. Quem consegue ler o que está escrito ali para mim? Quem entende essas duas palavras, levanta a mão para mim, vamos ver. Muito bem, Dona Ivone. Muito obrigado. Eu perguntei quem podia ler, mas o que eu queria saber é se a Dona Ivone tinha entendido. Interessante que todo mundo levantou a mão, ou pelo menos a maioria aqui. Mas está escrito informações básicas ali? Não está escrito. Não está escrito. Mas por que você entendeu isso? Ou pelo menos a grande maioria entendeu isso? Porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade com relação à leitura, aqueles que sabem ler, em português, é claro. Se você tiver a primeira letra e a última letra no lugar correto, o cérebro interpreta as letras fora da posição e ele faz essa leitura para a gente. Então, a maioria absoluta de vocês conseguiu entender informações básicas, mesmo desse jeito. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, às vezes parece muito isso aqui, ó. Você lê, parece que você não entende, parece que é um negócio que está ali meio sem sentido, mas eu quero te ajudar
a você entender a carta de Paulo a Timóteo. Para isso eu preciso da sua colaboração. E qual é a primeira colaboração que eu já pedi para você? Quem lembra aí? Levanta a mão. Não fala não, Dona Ivone. Quem lembra aí da primeira maneira de você entender a carta de Paulo a Timóteo? Quem lembra aí? Primeiro desafio que eu fiz para você. Qual é? Fala, Ruth. Lê durante a semana. Quantos capítulos são mesmo? 6 capítulos. Quantos capítulos por dia, se você ler, dá para ler todo o livro até domingo que vem? 1 por dia. 1 por dia, você lê todo o capítulo, toda a carta, até domingo que vem. Para que a gente avance no conhecimento, para que a gente avance no entendimento da palavra de Deus. Combinado? Você topa, meu irmão? Sim? Muito bem. Então vamos ver se domingo que vem você vai ser mais rápido que a Dona Ivone quando eu fizer uma pergunta. Difícil. E eu não estou brincando agora não, estou falando sério, difícil. Tá? Então, o nosso desafio é bater a Dona Ivone lá domingo que vem. Quem responde tal coisa? Eu quero ver quem vai responder antes da Dona Ivone e vai ganhar um bombom. Aí você já... Não, a senhora não vale, Dona Ivone. Eu dou um bombom para a senhora, combinado? Muito bem. Qual é o livro que a gente vai estudar mesmo? Eu já esqueci. 1 Timóteo. Abra então a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. Hoje nós vamos ler dos versos de 1 a 7, tá bom? Versos de 1 a 7. Mas antes da gente conversar sobre essa carta, eu quero trazer para você algumas básicas. Antes da gente entrar no texto, algumas informações para a gente entender. Tá ok? Quem escreveu essa carta? Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas que estão nesse conjunto de livros que nós chamamos de Novo Testamento. E ele escreve 9 cartas a igrejas e uma a Filemão. Está nesse grupo de 9 cartas. Romanos, as 2 à igreja de Corinto, né? Aquelas cartas todas. E mais a carta para o Filemão. Mas tem 3 cartas que são chamadas cartas pastorais. Primeira, 2 Timóteo e Tito. Já ouviu falar? Está na Bíblia. Então essas 3 cartas, elas são chamadas cartas pastorais. Isso é uma informação básica. Você vai guardar isso ou não, é outra história. Você confia na sua memória? Quem confia na memória aí, levanta a mão. Só um levantou a mão. E é bem novinho esse, tá bom? O HD dele está zerado, em pouca informação. É o Eric, né? O Eric tá, então ele confia na memória dele. Que bom, Eric. O resto declaradamente não confia, é isso mesmo? O que você está fazendo aqui, estudando a Bíblia, e não tem um caderno, uma caneta, para anotar se você não confia na sua memória? Segundo desafio que eu quero trazer para você, caderno de anotação. Se você tem problema com a memória, como eu, se você não escrever, o que é que vai acontecer? Você não vai lembrar. Então, segundo desafio para você que quer estudar a Bíblia, é só para quem quer, para quem de fato quer aprender, para quem de fato quer agregar informação nova para poder colocar em prática. Se você não quer, não tem problema. Venha, fica sentadinho aí, presta atenção. Você não vai lembrar nada no domingo que vem, você nem vai lembrar que eu estou falando isso, você nem chateado comigo vai ficar por causa disso. Por quê? Você não vai lembrar. Olha que coisa boa, quando a gente não lembra das coisas. Então, se você quer aprender a Bíblia, traga então um caderno, um bloquinho. Se você não tiver, pastor, eu não tenho, não vou conseguir comprar. Você me fala no final aqui que eu trago para você. Combinado? Se você quiser. Se não quiser, fica tranquilo, tá bom? Fica sentadinha que nem chateado você vai ficar com as coisas que eu vou falar aqui. E algumas eu acho que você vai ficar bravo, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Então, Paulo, ele escreveu 9 cartas, 8 foram a cidades, a igrejas, a comunidades, uma foi para o Filemão.
mas 3 foram pastorais. Por que pastorais? Porque foram escritas para pastores. Quem são esses pastores mesmo? Timóteo e TT, fácil. Timóteo e Tito. Timóteo em Éfeso e Tito em Creta. Tá bom? Timóteo, pastor em Éfeso, e Tito, pastor em Creta. Mas o Tito nós vamos falar depois. Éfeso, você já ouviu falar? Já ouviu falar? Sim ou não? Ô, dona Ivone, está devagar, né? O pessoal já está batendo a senhora, hein? Carta de Paulo aos Efésios. É nessa igreja, na cidade de Éfeso, que o Paulo, então, deixa o Timóteo para ser pastor. É nessa cidade. Paulo, então, deixa o Timóteo para ser pastor na cidade de Éfeso. E o que é que a gente vai ver nesta carta do Paulo a Timóteo? A gente vai conhecer, por exemplo, que o Timóteo era grego. Sabia disso? Sabia, dona Ivone? Timóteo era grego. Vamos ver a memória da dona Ivone domingo que vem, hein? Timóteo era grego, filho de pai grego e de mãe judia. Ele era considerado pelo apóstolo Paulo um filho espiritual. E com isso, Paulo tem toda a responsabilidade de um pai para com esse filho. Ele educa, ele ensina, ele traz informações, ele quer que esse filho cresça. E durante uma nessas viagens missionárias, Paulo, então, ele, sendo auxiliado pelo Timóteo, mas chega num momento que ele deixa, então, o Timóteo lá na cidade de Éfeso. E o Paulo escreve, então, para o Timóteo, para tratar, para orientar, para aconselhar o Timóteo dos problemas que Paulo, sabia que o Timóteo estava enfrentando em Éfeso. Questão das falsas doutrinas, dos ensinamentos cristãos errados. E o Paulo, então, ele orienta ao Timóteo algumas questões. A gente vai tratar detalhadamente sobre tudo isso, combinado? Mas hoje a gente precisa do quê? Informações básicas. Você ainda consegue ler lá? Para quê? Para quando você lê durante a semana, muita coisa vai ficar mais claro. Então, Paulo fala sobre a necessidade da oração e da adoração, mostrando, evidenciando que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é o nosso Deus. O Paulo mostra para o Timóteo como reconhecer, por exemplo, as características de alguém para liderar, para comandar a igreja. Ele fala da responsabilidade do Timóteo para com alguns grupos da igreja. Então, Paulo vai tratar muitas coisas, muitas coisas. Vamos entrar no texto agora. E o primeiro ponto que eu quero falar com você, irmãos, é sobre o autor e o destinatário. Quem é o autor da carta de Paulo ao Timóteo? Mas vocês estão demais. Eu estou sentindo que já está surtindo efeito aqui. Respondendo, inclusive, antes da dona Ivone. Que bacana. Vamos ler os versos 1 e 2? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Irmãos, nesses 2 versículos, qual era o propósito do Paulo? Direcionar a carta para o Timóteo e, ao mesmo tempo, dizer para o Timóteo quem estava escrevendo. Hoje, se eu mandar um WhatsApp para você vai ficar na dúvida que veio do meu celular? Você pode ficar na dúvida se foi eu que escrevi, mas você vai ter certeza que o WhatsApp veio do meu celular. Por quê? Porque quando eu mando essa mensagem, a tecnologia identifica quem está te enviando, já diz, se eu estou aí na sua lista de contatos, já vai aparecer o meu nome para você. Não é assim? Antigamente não era. Antigamente, a carta ela precisava de algumas identificações. Por isso que o Paulo aqui ele diz, Paulo, né? Paulo, para o Timóteo. Mas uma coisa que eu acho maravilhosa nesses 2 versículos, maravilhosa. Se fosse eu faria diferente.
Eu faria diferente. Mas o Paulo é o Paulo. Se fosse eu, provavelmente falaria assim: Itamar, ao querido Timóteo, 2 pontos. Mas o Paulo não perde a oportunidade de falar de Jesus. Até quando ele está se identificando, o que é que ele fala? Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Olha só que apresentação. Nem quando ele diz que é ele perde a chance. Ele fala mais de Deus do que dele, vocês já repararam? Fala mais de Jesus do que dele. Apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo, a nossa esperança. Só para dizer que era a carteira dele, Paulo. Mas ele não perde a oportunidade de falar de Deus, de falar de Jesus. E quando ele fala do Timóteo, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. De novo, se fosse eu, pararia por aí. Mas o que Paulo faz? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. De novo, ele não perde a oportunidade de falar de Jesus, de falar de Deus. Isso é uma característica de alguém que tem Deus no centro da sua vida, que domina tudo, todos os pensamentos, comportamentos e atos são dominados por Deus e por Jesus. Até numa simples apresentação, o Paulo exalta a Deus, nosso Salvador, a nossa esperança, o nosso Senhor. Olha, irmãos, que riqueza disso. E nós, quando nós mandamos uma mensagem um para o outro, o que a gente faz? E aí, mané, tudo bom? E aí, bonitão? Ô, gordão, né? O homem faz umas coisas assim, né? Hã? Deus fica de fora. Jesus nem entra na conversa. E as nossas saudações, no máximo, aí quem, de repente, graça e paz, né? Ou a paz do Senhor. Mas os nossos cumprimentos, as nossas saudações, escritas, digitadas por vídeo, o que será que elas dizem a nosso respeito de quem nós seguimos? A identificação do autor dessa carta e do destinatário é cheia de ênfase em quem realmente importa: Jesus Cristo. E só isso já seria suficiente para a gente refletir. Qual é o centro da nossa vida? Quem é o motivador? Quem nos direciona? Segundo ponto que eu quero conversar com você é sobre a missão. Tá? Segundo ponto. E está aí no verso 3, primeira parte do verso 3. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso. Até aí. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso. Mas nós poucas informações temos depois do que o Paulo fez quando ele foi liberto da sua primeira prisão. Poucas coisas nós sabemos. Eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso no próximo ponto, mas a gente sabe, tem poucas informações. Mas uma certeza que nós temos, e que o Timóteo tinha também, é que o Paulo passou uma missão para o Timóteo. Timóteo, fica em Éfeso. Timóteo, fica em Éfeso. Meu irmão, minha irmã, qual é a sua missão hoje? Eu sei que a gente tem algumas coisas que são aí gerais para a gente, né? Falar do Evangelho, pregar o reino, ser testemunho de Jesus, isso é muito bacana, é tudo verdade, mas isso é muito geral. Serve para todo mundo. Cada um de nós que estamos aqui, nós temos que fazer isso. Mas qual é a sua missão hoje?
Você sabe o que você tem que fazer hoje, amanhã, em prol do reino, em prol da igreja de Cristo? Qual é a sua missão na igreja do Parque Itajaí? Qual é a sua colaboração? Qual é o seu desafio? O que é que você tem feito? Você sabe o que você tem que fazer? Eu gosto muito dessa fala do Paulo aqui, porque ele diz para o Timóteo o que é que Timóteo tem que fazer. Fica em Éfeso, Timóteo. O que é que Deus falou para você, meu irmão e minha irmã? Tirando essas missões gerais e genéricas, o que é que você tem que fazer amanhã em prol do reino? Quem trabalha fora de casa aqui, levanta a mão. E com isso eu quero dizer, não... vocês entenderam. Quem trabalha fora de casa. Embora eu trabalhe fora de casa, mas atualmente esteja trabalhando em casa. Mas, entenderam, né? O que é que você vai fazer amanhã para cumprir a sua missão? Alguém pode me responder? A primeira coisa que você vai fazer para cumprir a sua missão com relação ao trabalho seu. Acordar. Muito bem. Então, o seu relógio, você colocou ele para despertar, certo? Quem falou acordar aí? Eu achei que foi daqui. Foi você, Brenda. Então, você botou no horário lá, né, Brenda? Você não pode passar daquele ponto. No máximo, aqueles 5 minutinhos. Não, não vou escovar o dente hoje, mas eu vou... Então, você tem um horário, não é verdade? Por quê? Porque se você chegar atrasado no seu trabalho, vai ter problema. Por quê? Porque você tem um compromisso com o seu trabalho, não tem? Tem algumas atividades que lá só você faz. E você tem que manter assim, viu? Porque se o dia que seu chefe descobrir que tem outra pessoa que pode fazer, aí o perigo está complicado. Aí está complicado. Quem botou o relógio para despertar hoje, para estar aqui às 9h30? Se você não quis tomar o café. Você não quis tomar o café. Quem levantou para vir para estar aqui 9h30? O que é que você veio fazer aqui? Vai pensando aí. Então vamos continuar no seu trabalho. A Brenda botou o relógio para despertar. Primeira coisa, levantou. Tem jeito, teve que levantar. Porque ela sabia que ela precisava chegar lá no trabalho dela. Que hora que você ia entrar no seu trabalho, Brenda? 8 horas. Ela sabia que às 8 horas ela tinha que estar lá. Então, o horário que a Brenda colocou, ela considerou trânsito, ela considerou o tempo que o Vinícius demora para se arrumar. Vinícius passa muito tempo se arrumando, então ela tem que considerar esse tempo do Vinícius se arrumar. Ela tem que considerar vários fatores. Para quê? Para às 8 horas ela marcar o ponto dela. Para ela estar presente. Não dá para ser depois. Tem que ser naquele horário. E aí, chegou no trabalho? Gostoso. O que você vai fazer? O que eu tiver afim de fazer. Não é assim que funciona o trabalho? Você chega no seu trabalho, você vai fazer o quê? O que eu quiser, o que eu tiver afim. É isso? Você vai fazer o quê? Fala para nós. Fala, Diogo. Diego. Dá um bom dia, olha só. Vai lá, esse bom dia ele vai animar os companheiros de trabalho dele, ele vai botar o pessoal, e depois cada um vai fazer o que quer, assistir Netflix, entrar no YouTube. É isso, Diego? Não. Nós queremos vender, nós temos um produto aqui, vai entrar na promoção, e vamos vender esse produto. Não é isso? A gente sabe o que tem que fazer. Pelo menos quem tem um trabalho sabe o que tem que fazer, qual horário que tem que chegar, sabe das responsabilidades, sabe o que fazer para agradar e sabe o que não fazer para não agradar. É verdade ou não é? Por que na igreja nós não sabemos nada disso? Ou não levamos nada disso a sério? Por quê? Por que na igreja a gente chega ao horário que quer? Por que na igreja, se tiver afim, dou aula. Se não tiver afim, não dou. Por que na igreja,
1 hora antes, eu não tenho nenhuma dificuldade em ligar quando liga para o líder do meu ministério e falar, hoje eu não posso ir. Por que com relação às coisas da igreja, com relação à célula, todos os compromissos nós agendamos, mas a célula não é um compromisso. Na igreja, nada é compromisso. Ou é aquela coisa que eu faço quando eu quero, quando dá. Se eu falar que hoje à noite nós não vamos transmitir o culto, vai vir mais gente que o normal. Que vão pensar que o nosso amigo, aquela visitante nosso vai estar aqui hoje. Por quê? Eu sei que eu não sou tão bonito quanto. Eu sei que o Gerson também não é tão bonito quanto. Eu sei disso, irmãos. A gente tem essa consciência. Mas isso me preocupa, porque eu acabo pensando que você vem aqui por causa de fulano ou de Beltrano, e não por relação à palavra de Deus. Eu sei que tem gente que é mais simpático, eu sei que tem gente que é mais alegre, eu sei que tem uma curiosidade, eu sei de tudo isso. Paulo deu uma missão para o Timóteo. Fica em Éfeso. E ele ficou. Volta aí para a tua Bíblia. Continua lá no verso 3 do capítulo 1. Por que o Timóteo vai ficar em Éfeso? E o Paulo vai dizer para ele. Para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. E eu li na versão NVI, tá bom? Paulo está dando um alerta para o Timóteo, deu a missão para ele, está dando a razão por que ele tem que ficar em Éfeso. Que o povo lá, a igreja de lá, estava se desviando. Tinha gente lá, dando ênfase a um monte de bobagens. Que não eram e não refletiam a palavra de Deus. Tinha gente lá se dizendo mestre, mas não sabia, não compreendia. Olha o que Paulo fala, olha só. Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Olha só. E o Paulo trata muito disso. Se você olhar na carta aos Efésios, você vai ver que o Paulo trata muito dessas questões. Mas agora aqui o Paulo está falando com o pastor, com o Timóteo. E o Paulo está falando isso, meu irmão e minha irmã, sabe de onde? Da cadeia. Perdão. Essa não. Essa ele está escrevendo logo depois que ele saiu da cadeia, do primeira prisão dele em Roma. Essa carta dele e a carta para o Tito foi escrita logo depois que ele sai da prisão. É a segunda carta que ele escreve da prisão, da segunda vez que ele é preso em Roma. Eu quero que você anote aí, eu quero que você grave na sua mente, maravilhosa, fantástica que você tem, a palavra secularismo, tá bom? Guarda aí, põe para gravar aí, secularismo. Nós vamos conversar sobre essa palavra hoje, vamos conversar outras vezes. Mas vai ser mais à noite, tá bom? Porque agora já são 10:01. Meu irmão, é muito interessante quando nós olhamos para o texto, vemos tudo isso. Mas o que a gente precisa fazer depois de olhar para um texto da palavra de Deus? A gente tem que fazer aquela maravilhosa pergunta teológica. Você lembra qual é? Quem lembra, levanta a mão. Não responde não, dona Ivone. Eu sei que a senhora lembra, mas não responde. Quem lembra, levanta bem alto para eu ver assim. Ó, eu vou perguntar para você que levantou bem alto, tá bom? Vamos lá. Fala lá, Rodolfo. Qual é a grande pergunta teológica? E daí? Eu li tudo isso na Bíblia. Eu vi tudo isso na Bíblia. E daí? De que maneira eu aplico na minha vida?
De que maneira eu aplico isso no meu dia a dia? Essa palavra mudou algum conceito, algum valor da minha vida? Algum conceito, algum valor que eu tinha? Mudou? Quais as ações, quais são as práticas que eu vou tomar então em razão dessa mudança? Toda vez que eu ler um texto bíblico, toda vez que eu ver uma história da Bíblia, eu tenho que me perguntar: de que maneira isso me afetou? O que é que mudou? Eu sei que tem um monte de coisas que você deve estar se perguntando para Deus. Eu quero só deixar uma registrada para você, tá bom? Qual é a sua missão? Específica, hein? Não vem com aquela geral não, tá bom? Eu tenho que ser testemunha de Jesus. Eu tenho que pregar o evangelho. Não, isso é geral. Isso é obrigação de todo mundo. Eu quero saber a sua missão específica. É ficar em Éfeso? É acompanhar o Paulo? É ir para o Amazonas? É pregar no Jardim Floresta? É falar com o seu vizinho, com a sua vizinha? Qual é a sua missão específica? O que é que Deus espera de você? E eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está falando com você. Pelo menos uma coisa. Ele está dizendo aí no seu coração uma coisa que Ele quer que você faça. Essa é a resposta ao e daí. Como é que essa palavra afeta a minha vida e qual é a minha resposta? Que Deus nos ajude, porque o dia que a gente entender tudo isso, meu irmão e minha irmã, como vai ser diferente? O Timóteo ficou em Éfeso. Foi fácil? Não foi. Enfrentou muita luta, muita dificuldade, muitos problemas, muitos desafios. Mas ele ficou em Éfeso. Ele ficou. E Deus usou esse jovem pastor na obra, no trabalho. Porque ele se dispôs a cumprir e a fazer a missão que Deus propôs para a vida dele. Daquele jeito, naquele momento e naquela hora. Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar. Deus bendito, muito obrigado por esse tempo. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos continuar na Tua presença, entendendo e discernindo a Tua palavra, tendo as nossas vidas mudadas, transformadas, para que de fato, ó Pai, façamos o nosso comportamento, as nossas atitudes e os nossos pensamentos estejam de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém. Muito bem, agora nós